Ô, Dimitra, que Bíblia é essa que você tá mandando o Danilo ler? Não é Bíblia não, vó. É o Capital de Marx, ó. É ciência lá que a gente critica o capitalismo. É coisa de comunista, sabe? Comunista? Minha Nossa Senhora! Ser viado ele pode, mas comunista? Sangue, fogo! Mas, vó, não tem nada demais não, vó. Olha só, a gente tá defendendo aqui é o povo trabalhador, vó. Até você aí vestido de mulher não tem problema. E diz aí que troço é esse de capital? O capitalismo é bom? Porque tô vendo aqui no livro que é um montão de letra, um amontoado de muita coisa escrita. Mas, vó, olha só, faz o seguinte, eu acho melhor, sabe o quê? Eu vou lá na casa da senhora, a gente vai tomar um cafezinho, chama Danilo, você sabe que aquela bicha enrola, eu tô suando aqui, tá quase 40 graus debaixo dessa peruca, eu não aguento mais. Vamos gravar o vídeo de hoje? Vamos, é melhor, depois eu te explico, viu? Doutora Drag! Pessoal, o tema do vídeo de hoje é possível criticar o capitalismo sem se desapegar da ideologia dominante? Enfim, se você chegou até aqui e não tem muito do hábito da leitura, eu vou te indicar uma leitura de um livro assim pequeno, mas rápido. Se chama Manifesto Comunista. E se você tem dificuldade de entender alguns termos, cola aqui com a gente no canal que a gente vai quebrando essas barreiras bem devagar. Eu queria falar para vocês que dentre as várias obras de Marx, J. de Jung, K. de Karl Marx, L. é Lord Byron, M. Machado de Assis. uma delas em especial foi a grande obra e ela não fala sobre revolução, nem como assim seria uma sociedade comunista e nem nada do tipo. Marx se debruçou sobre um livro chamado O Capital para falar e criticar o capitalismo e como esse sistema funciona e oprime a classe trabalhadora. Essa obra de Marx é uma das 3 grandes descobertas científicas da humanidade no campo da história, sendo antes a matemática e a física outras descobertas. Outra curiosidade do Capital é que Marx escreveu ali muito sobre como compreender de forma científica o capitalismo, mas não como construir uma revolução comunista. Tão menos ele fala como seria esse mundo comunista após a revolução. Mas ele fala em outros lugares, viu? Calma, só tô falando do Capital. Outra dica que eu quero dar para vocês é que muito se aprende lendo as primeiras páginas do Capital, pois lá tem as orientações na edição da Boitempo, lendo as orientações de Althusser ou lendo inclusive o David Harvey no livro Para Entender o Capital. Inclusive essas reflexões que eu trago aqui para vocês hoje são dessas duas pessoas, desses dois autores. Essa grande obra, gente, ela é apontada por pessoas... Desculpa que eu vou ter que usar isso aqui hoje, viu? Porque hoje tá feio. Essa obra era apontada por pessoas de direita como se não fosse científica, como se fosse puramente ideológica, ou por pessoas de esquerda liberal que não entendem sobre o método como se fosse apenas ideologia. E essas pessoas acabam comprando esse discurso anticomunista, mesmo sendo de esquerda. Então, assim, é estranho as pessoas serem de esquerda e, ao mesmo tempo, comprarem esse discurso. Um livro clássico que todos gostam de propaganda anticomunista é o 1984 de Orwell, ou A Revolução dos Bichos, por exemplo. Pergunta número 1, hein? Quem escreveu o livro 1984? George Orwell, George Orwell, George Orwell, George Orwell. Nessa hora, eles até esquecem que na negação pode estar alguma ideologia ali por trás. E bem, essa ideologia, ela é chamada a ideologia da classe dominante. Existem até grandes intelectuais, assim, ó, bem entre aspas, que dizem não ter compreendido este livro. Mesmo que esse tenha sido, por exemplo, compreendido por militantes do movimento operário. Se os operários compreenderam tão bem o Capital, é porque ele fala, em termos científicos, da realidade cotidiana dos operários. Ou seja, a exploração que as pessoas estão submetidas no sistema capitalista. É por isso que o Capital ele foi se tornando tão rapidamente, como dizia Engels lá em 1886, a Bíblia do movimento operário internacional. Então, por que alguns especialistas em história, economia política, sociologia, psicologia não conseguem compreender o Capital? A resposta é simples.
ideologia dominante. Isso mesmo, a ideologia dominante a qual estamos submetidos é a ideologia da classe dominante. E tudo que vem dela nos parece natural demais. Althusser mesmo dizia que esses profissionais eles estão tão imbuídos ali na coisa da ideologia que é quase impossível criticar assim, o sistema no qual eles convivem. Então eles aceitam tudo como fosse fato dado. Outro fator que eu preciso ressaltar aqui é que, como eu falei de Engels de 1876 sobre o capital ter se tornado uma espécie de bíblia, isso nos faz refletir um pouco sobre como alguns militantes de internet e de movimento organizado fora dela atuam sem praxis ou com uma postura que diria estranha. Para isso, eu vou deixar aqui para vocês um link de uma reportagem do professor José Paulo Neto, que aprendi muito, inclusive, com ele. Tem o título dessa reportagem: O Capital não é uma bíblia nem um receituário. Ele fala que o método científico de Marx é o materialismo histórico dialético, que, inclusive, não é estático. Então, temos todo esse acúmulo até os dias atuais para pensar como será uma revolução nos termos de hoje. O materialismo histórico dialético, então, ele é um método de compreensão sobre a realidade, de como devemos agir sobre ela, lembrando que temos que pensar todo o contexto histórico que nos trouxe até aqui e quais são as situações materiais que temos. Ou seja, eu não estou falando de valores, de opiniões, nem que, por exemplo, lá no grupo do Zap, né, as pessoas têm isso e aquilo. Eu não estou falando de opinião. É algo material atual que veio de acúmulo do contexto histórico. O Capital, gente, portanto, ele é fruto do amadurecimento de Marx. É lógico que as pessoas vão ter dificuldades para ler. Porém, eu vou explicar para vocês quais são as possíveis dificuldades. Primeira dificuldade, segundo inclusive o Althusser, é a dificuldade ideológica. Ela é de cunho político, diz mais inclusive sobre quem está lendo ou até mesmo da classe do que da obra em si. Ele fala pra gente, por exemplo, eu estou falando do Althusser, que existem dois tipos de leitores. Os que têm experiências direta da exploração capitalista como proletários e os que não possuem essa experiência. Mas essas pessoas estão assim tão dominadas pela ideologia da classe dominante, no caso a ideologia burguesa. Ele fala que os operários, por exemplo, em relação a esse grupo, não têm dificuldade em compreender o capital porque fala da vida deles. Então, essas pessoas que estão dentro dessa ideologia burguesa, isso fala mais sobre elas e se elas, por exemplo, por mais que elas sejam eruditas, elas ainda sentirão dificuldades. Agora, a dificuldade número 2, ela é teórica, porque quem não tem o hábito de leitura vai sofrer um pouco, sim. Harvey, por exemplo, ele fala que o argumento de Marx ele vai parecer uma cebola. Então, ele vai partindo do exterior, vai remover o exterior da cebola, removendo essas camadas, até a gente atingir o que a gente vai chamar de núcleo conceitual. O maior problema é que, quando a gente mexe com a cebola, a gente chora. Então, talvez seja a mesma sensação para quem entendeu as opressões do sistema capitalista. Enfim, a obra de Marx ela é alicerçada, então, em 3 estruturas que a gente tem que entender muito bem. É a estrutura econômica, da economia política, na verdade, que na verdade é uma economia política clássica que vai ali do século XVII ao século XIX. Para isso, inclusive, Marx ia lá lia grandes trechos, ele ia lá e compilando tudo, esses trechos dessa obra de Petit, Locke, Hobbes, Hume, Malthus, Ricardo, até mesmo Adam Smith, aquele da mão invisível do mercado, que eu acho que inclusive devia socar todinho assim, ó, fisting no cu de liberal, sem vaselina. Mas além desses, Marx se inspirou em economistas franceses, italianos, norte-americanos. Isso tudo vai fundar o que ele chamou de teoria do mais-valor. E meu Deus, os primeiros trechos da obra, olha, pra mim foi torturante. Depois você vai entender por quê. Hoje a gente pode tirar 1000 cópias de algo, assim, mas eu fico pensando inclusive assim, como que Marx conseguia ficar ali horas escrevendo tudo e depois fazendo as suas reflexões sobre o assunto. Isso é o que Marx, inclusive, na verdade é o que é chamado de desconstrução, ou desconstruídos, né? Mas enfim, o segundo bloco da obra, Marx ele já usou para investigação filosófica. Isso logo existe! Isso logo existe! Isso logo existe! Descarte quem disse isso! Para isso ele vai usar de Epicuro, que inclusive foi tema de sua tese de doutorado, Aristóteles, Kant, Spinoza, Rousseau, Descartes, que eu nunca sei. Mas Marx também tocou em uma área da filosofia que era queridinha da época e vinha assim da tradição crítico-filosófica
alemã, que inclusive foi a área que ele foi treinado. Então Marx, ele ousou criticar Hegel e aí ele cutucou os famosos hegelianos. Mas você vai ver muito de Hegel nas obras de Marx, sobretudo no Marx jovem. Isso eu ainda estou tentando verificar, aprender e perceber um pouquinho assim, mas eu já consigo entender o que é de Hegel, o que é de Marx e por que isso é de Hegel e Marx. É complicado, mas vai lendo, vai se debruçando que as coisas vão chegando e vai ficando relax, ok? O terceiro bloco da obra é onde Marx se debruça sobre o socialismo utópico de tradição francesa, que explodiu ali por volta de 1830, 1840. Ele usa, por exemplo, um termo que hoje é tanto falado, hoje até deturpado, né? Porque na direita falar-se sobre ditadura do proletariado, isso é como se fosse um crime, né? Isso foi cunhado por Augusto Blanc, seguidor de Proudhon, que Marx respeitava muito, mas apesar disso ele criticava também. Então, à época, feministas socialistas também compunham essa tradição, como Flora Tristan, por exemplo. A França estava cheia, por exemplo, de radicais que chamavam-se de comunistas, e Marx já era familiarizado com isso. Mas sabe o que é engraçado? Marx foi expulso de Paris em 1844. Então, o que Marx não gostava dessa galera era a ideia de idealizar uma sociedade sem não ter ideia alguma de como passar de um modelo para outro. Por isso, ele escreveu o Manifesto Comunista. Então, resumindo, Marx escreve boa parte de sua obra partindo de uma negação, mas lógico que com respeito aos autores como Proudhon, por exemplo. Aí você vai me falar assim, mas Dimitra, a obra de Marx, ela é incompreensível para a classe trabalhadora, então nem se fala. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Olha, o Marx, ele tinha consciência dessas dificuldades e estratégias foram tomadas ao longo do tempo. Em 1872, por exemplo, o Capital foi publicado na França, ele foi publicado em fascículos. Então, foi uma melhor maneira de chegar nas pessoas. Hoje a gente tem vários resumos, a gente tem assim, várias coisas que são mais fáceis de, pelo menos, propagar a ideia sem ser academicista. Inclusive, estamos falando aqui sobre marxismo. Então, de forma gradual e dentro dos limites da realidade específica, pode sim ser trabalhado alguns elementos. Vocês que acompanham aqui o canal sabem que já falei sobre praxis e como, por exemplo, a gente precisa alinhar teoria e prática na nossa atividade militante diária. E bem, ter esse cuidado é importante. Se você está num coletivo, num grupo ou qualquer organização que não se organiza junto à base, algo vai estar errado ali. Então, é importante você ficar de olho porque algo de errado não está certo. Eu já disse isso tudo, então agora fica a pergunta. Bora encarar Marx? Olha só, se não o Capital, que tal começar pelo Manifesto? É um convite para vocês. Nesse calor, estou assim, ó, empapada. Mas é isso, um beijo. Se você gosta do nosso projeto, apoie o nosso canal. A gente é um spin-off do podcast HQ da Vida, então você pode nos apoiar em padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. É isso, um beijo e tchau, tchau. Eu não tô no personagem, peraí. Respira fundo. Tem que ter 1, 2, 3, acho que é que eu entro. Vamos lá. 1, 2, 3, gravando. Peraí que eu vou entrar no personagem. Amor, eu tô mijando na testa. Tá, eu também. É assim que eu faço todo dia. Vamos lá. Nossa, essa maquiagem tá muito bonita.